Olá a todos, né? Sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um movimento que a gente começou na DSM em 2022, que é o Pecuária Delas, tá? Eu entrei em 2021, e assim que eu entrei na DSM, eu fui acolhida por um grupo de mulheres, né, que trabalham no campo, que eram supervisoras, técnicas, account, né? E a gente montou um grupo no WhatsApp. Dele começou a surgir uma ideia da gente fazer um movimento de chamar todas as meninas, né? Porque praticamente todo mundo que entrava na empresa, que fosse mulher, a gente colocava no grupo. E aí tirava dúvidas, assim, sobre parte técnica, parte comercial, né? O que precisaria, caso quebrasse um carro, chamar alguém. Então, essas coisas, assim, do dia a dia nosso, né? A gente compartilhava muito, tá? E a nossa ideia foi começar a não só ficar dentro só da empresa, mas também expandir para outros grupos de mulheres que atuam na pecuária, né? Então, clientes, representantes, né? Todo mundo que se identifica o grupo, a gente queria também passar essa perspectiva, porque eu acho que, assim, eu notei que as meninas se sentem mais à vontade conversando com outras mulheres sobre alguns assuntos, né? Então, essa é a intenção do grupo, tá? Compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, experiências, tá? E levar isso para fora também. Aí, o objetivo é, diante da crescente participação das mulheres no agronegócio, tanto em empresas do ramo, quanto nas próprias fazendas, o grupo Pecuária Delas tem como objetivo aumentar a visibilidade das mulheres no agro e mostrar o impacto na pecuária feita por elas, através de ações direcionadas, contar suas histórias de luta e sucesso, e que possam servir de exemplo para as mulheres que constroem todos os dias a pecuária nacional. Aqui algumas ações, né, que a gente realizou em 2022, tá? Foram muitas feiras, normalmente feiras cooperativas, elas têm já alguns grupos de mulheres, né, então a gente aproveita para participar, com outros grupos de mulheres também, através de palestras, né, através de conhecimento compartilhado mesmo, tá? Aqui no CNMA, né, no Congresso Nacional de Mulheres do Agro, em 2022, e a gente fez um jantar com as fazendeiras, que é um grupo de mulheres do Maranhão, tá, que são pecuaristas também. E algumas ações que a gente realiza, né, comunicação com o noticiário Tortuga, impresso e online, canal do Boi e YouTube, tá? O noticiário, inclusive, na última edição, teve uma participação da Dona Ivani, né, que ela contou um pouco da história, na edição de 70 anos da DSM, para falar sobre a história dela também. Então, a gente sempre tenta inserir nos meios de comunicação da Tortuga um pouco sobre o pecuária delas. E em 24 e 25, né, a gente quer inspirar ainda mais mulheres para assumirem posições de trabalho no agronegócio por meio de exemplo, engajamento, conexões e informação. A gente tem líderes regionais, né? Eu represento São Paulo, Sul, Mato Grosso do Sul. A Rebeca fica na parte regional Nordeste, a Marília Centro-Oeste, a Verônica interna, né, do administrativo, e a Natália, ela fica na parte do prestígio, tá? São 379 mulheres em ANH, a gente quer expandir também para monogástricos, né, a partir do ano que vem, que hoje já juntou ruminantes com monogástricos, para a gente ter mais força e poder juntar mais mulheres, tá? E ações, né? O que a gente baseia as nossas ações? Participação em eventos e feiras do calendário, né? Todas as feiras de cooperativa, os simpósios que tem sempre falar sobre o movimento, né? Patrocínio e participação em eventos de clientes voltados para o público feminino do agro, e realização de palestras, podcasts, assim como a gente está fazendo hoje, né, para o público feminino do agro. Tá? Matéria sobre os cases de mulheres no noticiário Tortuga, né, que a gente já fez também. Publicação para as redes sociais, podcast do VetSmart e material padronizado com a inclusão dos slides pecuária delas. E a gente quer, com isso, obter uma conexão mais para frente, às vezes, fazer um programa de mentoria para mulheres do agro e rodas de conversas também entre essas mulheres, tá? Para poder compartilhar as experiências. A Dona Ivani e a Kerly já ficaram um pouco tempo e já trocaram algumas coisas, né? Então é importante a gente ter outros exemplos de mulheres também para poder passar o que a gente fez de diferente, o que pode ajudar, o que não no nosso dia a dia.
Aí eu peguei alguns dados aqui de mulheres na pecuária, tá? Então, eu peguei a última pesquisa que foi feita foi um censo agropecuário em 2017. Inclusive, até tem que atualizar um pouco, né? Mas o Brasil possuía 5,07 milhões de estabelecimentos agropecuários, dos quais 48,9%, 2,5 milhões voltados à pecuária e à criação de outros animais. A maioria dos estabelecimentos pecuários estavam sob a gestão masculina, 81%. Somente 18%, 450 mil, dos estabelecimentos pecuários estavam sob a gestão feminina, tá? Então, tem uma participação pequena ainda, né? Mas isso vem crescendo ano a ano. Em termos de distribuição, a região Nordeste, ela concentra mais da metade dos estabelecimentos pecuários, tá? Dirigidos por mulheres, 53%, seguido pelo Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O perfil das mulheres dirigentes das propriedades é um pouco mais jovem quando comparado aos homens. Quase 30% tinham menos de 35 anos. Já no grupo de homens, o percentual dessa faixa etária foi de 24,3%. As regiões Norte e Nordeste concentram perfis mais jovens. Os estabelecimentos sob direção feminina são majoritariamente de agricultura familiar, tá? Então, são mulheres mais jovens e com pecuárias direcionadas para a agricultura familiar. De base familiar, 78,1%, é maior quando comparado ao grupo de propriedades sob direção masculina, tá? Nas regiões Sul e Nordeste, os estabelecimentos sob direção feminina de base familiar corresponderam a mais de 80% do total. A região Centro-Oeste possui o menor percentual entre as regiões. Isso pelo perfil, né? Centro-Oeste tem um pouquinho menos de agricultura familiar, são um pouquinho maiores as fazendas. Com relação ao tamanho das propriedades, estabelecimentos pecuários dirigidos por mulheres tinha área média de 48 hectares por propriedade, que corresponde à metade da área média de propriedades pecuárias dirigidas por homem. Então, são propriedades menores, tá? Do que as dirigidas por homens. Na região Nordeste, essa diferença é maior. Então, no Nordeste, até menor do que a dos homens, chegando a 1,5 vezes mais menores do que as dirigidas por homens. Em termos de perfil de espécies criadas, a criação de bovino ocorre em metade das propriedades sob direção de mulheres. Então, das 450 mil, metade é bovinos, né? Associado a bovino. Principalmente associado à produção de leite, tá? Para consumo próprio. A criação de aves ocorre em segundo lugar, né? Em mais de 1/3 dessas propriedades. Além de bovinos, tem suínos, ovinos e caprinos e peixes de água doce. E das propriedades dirigidas por mulheres, 13,3% total de propriedades com registro de criação bovina, tá? Então, de todos os bovinos das propriedades que criam bovinos, né, 13% de participação das mulheres, tá? Que, em termos de distribuição, a maior parte estava na região Nordeste. Então, a maior parte na região Nordeste, seguida pela região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Então, para finalizar aqui, cada vez mais mulheres, né, têm participado no desenvolvimento de inovações para a agropecuária, sendo responsáveis pela fundação e direção de novos negócios. Apesar da participação pequena, tem crescido bastante, elas são cada vez mais jovens, buscam novos espaços de atuação e trazem uma forma de liderança sensível aos aspectos do empreendedorismo sustentável. Mulheres que geraram novas inovações no agro têm alto nível de escolaridade, 39,4% com pós-graduação, e foco na inovação dentro da porteira, 59%. E 53% delas apontaram o machismo como um grande desafio nesse ambiente de inovação. Tá? Então, era esse um resumo que eu trouxe sobre participação das mulheres no agro. Ótimo. E, gente, até mesmo antes de me apresentar, né, eu gostaria de agradecer tanto a presença da senhora Ivani quanto a da Kerley por ter dedicado tempo para estar aqui nessa tarde conosco, principalmente para a gente ter essa troca, né? A Milena trouxe dados aí muito importantes e dados muito sensíveis, que mostram que ainda existe muito espaço para que a gente atue no segmento do agro, né? Nós, enquanto mulheres.
E pensando, né, que hoje nós somos parte desses 18%, né, isso engrandece muito e também nos traz uma responsabilidade muito grande de representar e de trazer mais mulheres para o agro, né? Então, fazendo esse link aí com a atuação de cada uma, né? Como que nos traz, nos enche de orgulho, ao mesmo tempo a gente sabe que tem espaço para a gente crescer, e o nosso papel enquanto mulher de trazer outras mulheres também para o nosso lado. E aí, agora falando de mim, né, um pouco, meu nome é Natália, eu vim do legado Prodap, agora como DSM Firmenich, eu estou na companhia somando Prodap e DSM há 7 anos. Hoje eu lidero o time de vendas do Farmtel e da consultoria online, e o nosso objetivo é que a gente leve uma gestão mais eficiente, uma gestão mais assertiva para o nosso cliente, e com isso a gente consiga gerar uma sustentabilidade maior aí no negócio, por meio da inovação, que eu acho que é a palavra, digamos, a palavra de ordem assim da DSM, para a gente conseguir, de fato, levar uma perenidade para o negócio dos nossos clientes. E aí a senhora Ivani está aqui, não vai me deixar mentir, que ela é cliente nossa há mais de 40 anos, então é exatamente isso que a gente deseja trazer essa perenidade para o negócio, né? A gente deseja trabalhar com essa sucessão para que o nosso negócio, né, a nossa representatividade na pecuária, ela cresça cada vez mais. Tá bem? E puxando aqui já, né, um pouco da Kerley, né, um pouco da trajetória dela, ela, né, pelo que eu conversei, pelo que eu conheço também da Kerley ali, desde 2018 que eu entrei aqui, eu já tinha não uma ligação tão direta, mas pelos meninos do campo, né, o Aldemar e o time de campo, mas é uma pessoa que tem um foco na liderança muito grande. E aí, Kelly, você vai conseguir desmembrar isso mais para nós sobre essa trajetória, mas o que é incrível, né, da sua trajetória é que, de fato, você começou no Rio Grande do Sul, pensando ali na tua cidade natal, onde permeou pela pecuária leiteira, depois agricultura, e agora, né, depois aí de mais de 15 anos de experiência no Mato Grosso, com confinamento, vai conseguir trazer aqui para a gente como que foi esse desafio, né? Quais que foram os percalços, porque eu tenho certeza que tiveram muitos, né, Kerley, por meio do caminho, e os aprendizados que você teve diante disso. Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela presença, tá bem? E, senhora Ivani, eu conheci através da Milene, e agora eu vou ter o prazer de conhecê-la ainda mais aqui com a tua história. A Milene, ela me contou, né, que o amor pela pecuária surgiu através do Sorodaí, que hoje não está mais com a gente aqui no campo físico, mas eu tenho certeza que ele se encontra com a gente no campo espiritual, e eu tenho certeza que ao contar, né, ao você contar a história de vocês, como que foi o legado que ele deixou e como que você está levando esse legado adiante, isso vai ser muito gratificante para a gente e para as pessoas que vão escutar, tá bem? Então, começando até nesse gancho aí da senhora Ivani, conta um pouco para a gente, Ivani, como que foi a sua trajetória no agro? A minha trajetória, eu sempre acompanhava meu marido quando podia. Ele era veterinário do Ministério da Agricultura, tinha formado pela Unesp de Jaboticabal, era de família de pecuaristas, e final de semana, quando eu podia, que as crianças eram maiores, eu ia com ele. Aí elas foram todas, as 2 filhas que nós temos, foram estudar em São Paulo. Aí, quando podia, ele já me chamava para ir. Não que eu decidia alguma coisa, eu ficava lá, dona da casa, fazia almoço, eu ia de companhia. Mas eu ouvia, né, as coisas, como era, quanto ele pagou um bezerro, por quanto ele vendeu, como é que era. A gente tinha, era uma sintonia o meu casamento, né? Era uma carteira única, então, assim, eu sabia das coisas, eu falava em gel, falava em CAR, né? Tudo eu achava difícil, mas eu confiava nele, que ele resolveria. Tudo era resolvido através dele, pela competência dele, pelo ramo dele, né?
E meu ramo, eu sou farmacêutica, eu trabalhava com análises clínicas e tinha um emprego estadual da Vigilância Sanitária do Estado. Então, eu sempre trabalhei bastante, né? Então, o nosso dinheiro ganhava aqui no estado de São Paulo e a gente levava para Minas. Começamos comprando o nosso primeiro pedaço de terra. Primeiro, ele alugava pasto, né? Comprava boi, vendia, aumentava, comprava mais, alugava pasto. Aí, quando foi ver, deu para a gente comprar um pedacinho, 27 alqueirão de terra, que é o que fala em Minas, né? E aí ele comprou. E aí, assim, você me ajuda, né? Nós vamos ter que pagar. Ele chegou até a passar um pouco mal de medo da conta, que era alta, né, para a gente. Embora a gente sempre trabalhava muito, todo final de semana nós íamos para a fazenda. Chegava lá, era compra boi, vai vender boi, eu sempre ouvindo, né? E com isso a gente cresceu, né? Nós fomos crescendo, formamos as nossas filhas médicas na USP, as duas. E quando acabaram de se formar, ele falou: olha, agora nós não vamos nem vir mais para São Paulo. Nós vamos mais para a fazenda, porque o sonho dele era a fazenda. Ele gostava, era o ramo dele, ele sabia muito. Eu sinto de não ter aprendido mais, porque eu achava que ele sabia e eu não precisava, porque era o sistema machão também, que é um ramo de machismo, né? A pecuária. E eu não gostava de me meter. Eu ouvia quando ele falava: eu preciso de dinheiro. Você tem dinheiro? Eu vou comprar boi. Ele sabia quanto eu ganhava e comprava boi. Aí, quando formamos as nossas filhas, descobriu um câncer nele, um câncer grave, que o médico falou: ele tem 2 anos de vida, para mim. E minhas filhas sabiam também. Então, nesse momento, eu senti que eu tinha que aprender, porque eu falei: não tem outra pessoa. Ele me mandou comprar um caderno e começou a me passar informação, e falava: você vai ter que saber. E eu não podia falar: não quero saber, porque ele estava doente, eu sabia que era grave, que era uma doença grave, era uma lesão grave, o lugar era intestino, mas já tinha metástase. Então, eu me vi na obrigação, eu falei: eu vou ter que aprender. Aí, nesse momento, nós tivemos a auditoria do Sisbov para a gente ser credenciado, né, que nós somos até hoje, né, temos o credenciamento da União Europeia lá, e ele internado. Mas aí eu enfrentei a auditoria, que não foi fácil. Como eu falo, não foi fácil viver isso que eu vivi. E ele, no final, não aguentava mais e morreu. Infelizmente, tinha que chegar a hora dele ir embora, e eu falei: eu vou ter que aprender. Já aprendi. Nesses 2 anos da doença dele, eu tentava sempre aprender. Eu comecei a saber que era eu que tinha que saber, porque as minhas filhas, fazendo residência, eu não ia falar larga a profissão. Eu já estava em reta de chegada de me aposentar, perto, né? Estava perto. E falei: eu não vou tirar elas da vida delas para vir para cá, porque se não der certo? Que ele falava para mim: pode não dar certo o boi, se não der, você põe cana, se não der, você vende, mas seja você a resolver. E nisso, acabou a missa de 7º dia dele, eu fui para a fazenda. Eu não nego em falar que eu não sabia nada, não deu para aprender, porque ele estava doente, foi um momento de muita coisa para a gente ter que cuidar, né? Eu tinha que cuidar dele, que cuidar dos 2 empregos meus, que eu tinha um laboratório que eu trabalhava e um emprego público. E ele falava: você não larga, porque o dinheiro, você precisa do dinheiro. Porque realmente eu tive um inventário para fazer difícil, eu não tinha reserva, tive que comprar, e eu não sabia tudo, porque eu também não queria falar para ele: você vai morrer, me ensina, entendeu? Ele mesmo, que ele queria me ensinar, mas eu deixei à vontade dele, e quando ele faleceu, depois da missa de 7º dia, eu fui para a fazenda, era um final de semana. Eu falei: eu vou aprender isso aqui, eu vou aprender. E eu sou, assim, um pouco tinhosa, sabe? Eu falei: eu acho que eu já tive conta, já dei conta de coisas mais difíceis, porque a minha profissão não foi fácil também. Farmácia, na Unesp, aquele tempo que quem tinha um diploma era rei, né? Porque não era todo mundo, tinha 3 faculdades de farmácia no estado de São Paulo: Araraquara, Ribeirão e São Paulo. E eu fiz Araraquara. Então, aprendi, né?
e fui tocando a fazenda, aprendi a fazenda, que aí eu fui aprender, né? Aprender a comprar boi, aprender a vender boi, aprender o que era macho, o que era fêmea. Quando eu não sabia, eu ficava quieta para não mostrar que eu não sabia. Tinha hora que eu me sentia assim, fica quieta. Comecei a assistir só programa rural, só. Canal do Boi, canal rural, agronegócio, tudo, só de boi. Eu só queria saber de boi. O que ele queria saber, eu que passei a querer saber. E foi indo, né? Já se passaram 15 anos, e hoje eu acho que eu dei conta do recado, eu posso dizer. Aumentei minha área, comprei mais terra. As minhas filhas nem vão na fazenda. Não tem o amor que eu tenho lá, que eu gosto de lá. Mas não sei o futuro que vai ser, mas, como diz, fiz o inventário, comprei reserva, não devo, paguei minhas contas, não está o momento. Agora está começando a melhorar, né? Essa seca imensa, não começou a chover ainda, mas tá sobrevivendo, né? E estamos felizes aqui em dizer que eu acho que eu sou pecuarista. Virei pecuarista na marra, mas virei. A senhora acha, eu tenho certeza, dona Ivani, depois de todos esses desafios, né? E de fato, teve duas frases, né, na sua história que me pegou aqui, que é essa questão da determinação, né? Eu tentava sempre aprender, que é o ponto que você trouxe. Eu acredito que isso mostra muito exatamente essa mulher de afinco, essa determinação, e ir para a prática, né? Ir para o front. Ir para a prática. É o famoso Eu pegar no sempre chifre do acompanhei boi. em parque, eu que compro, eu que vendo, você entendeu? Eu que apareço. Dificilmente eu não acompanhei um parque. Porque se tem um problema no número, eu estou lá para resolver. Eu não mando o funcionário resolver, eu resolvo, entendeu? Exato. Eu não E isso delego. fortalece. Não Sim. sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu gosto de eu estar lá. Sim, sim. Entendeu? Isso fortalece a liderança, igual aqui em Minas a gente fala, né? É o olho do dono que engorda o gado. É verdade, eu estou sempre por lá. Estar sempre presente é importante, né? Hoje, claro, né? A gente pode estar presente também por meio da tecnologia, que nos ajuda muito, né? Quando não dá para estar os 30 dias do mês, mas a presença também ela é importante. Muito bom. E teve uma outra frase também que a senhora falou, né? Que eu acho que está muito ligada à autonomia. Na verdade, é que o senhor Odair trouxe para você, né? Na época, seja você a resolver. Então, essa autonomia, né, que foi te dada e que você pegou, né, para si, de fato fez com que a fazenda, fez com que a tua liderança chegasse onde chegou hoje, né? De prosperidade mesmo no negócio, de prosperidade para você, para suas filhas também. Então, muito bom, muito bacana, viu? E Kerley, nos conte como que foi a sua trajetória aí no agro. Eu dei aqui alguns spoilers já no início, né? Mas eu quero ouvir de você e o público também, né, Milena? Primeiro que eu quero parabenizar a dona Ivani pela sua história. Dona Ivani, me emocionei até aqui, muito linda, mas eu acho que você deixou uma coisa muito clara. Eu acho que quando a gente quer aprender, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, eu acho que as coisas se tornam mais fáceis, né? Eu acredito nisso, eu acho que a gente não vê, porque eu vejo às vezes pessoas reclamam de sair para trabalhar, para sair para fazer as coisas, mas às vezes elas não estão no lugar onde elas queriam estar. Eu acho que tudo fica mais fácil quando a gente gosta do que a gente faz e a gente tem vontade de fazer aquilo, né? E a dona Ivani, ela já se identificava um pouco, né, dona Ivani, mas tinha o seu esposo na frente. Aí logo teve que tomar a frente e se identificou cada vez mais. Parabéns, dona Ivani, muito linda a sua história, linda mesmo. Então, a Kerley saiu lá do Rio Grande do Sul, uma cidade do interior. Eu nasci, meus avós, meus pais tinham leitaria na época, e eu nasci nesse meio. Só que, com o tempo, meu pai e minha mãe, também em busca de oportunidades, resolveram ir para a cidade, onde, para mim estudar, né, dar mais estudo para os filhos. A minha mãe, uma coisa que ela sempre priorizou foi que eu estudasse, né, que eu fizesse uma faculdade,
porque meus primos, na época, ninguém fazia, né? Ela falou, não, minha filha, eu quero que tu estude, eu quero que tu seja uma pessoa independente, né? E aí eu fui estudar e comecei a trabalhar, quando comecei a faculdade, comecei uma faculdade de Ciências Contábeis, eu já comecei a trabalhar no agro, no arroz, numa máquina de arroz, engenho, lá no Rio Grande do Sul a gente chama de engenho de arroz. E passou-se anos, eu cheguei a gerente, né, da máquina lá do confinamento. Ele falou assim, eu estou querendo ir para o Mato Grosso, você vai me ajudar lá a abrir uma unidade lá? Eu falei, vamos embora. Comecei a ler, pesquisar sobre o Mato Grosso, vi que tinha muitas oportunidades, principalmente no agro, né? E eu falei, não, eu vou. Então, eu vim para o Mato Grosso, terminei a faculdade, né? E vim para o Mato Grosso nessa empresa. Só que, infelizmente, essa empresa ficou 1 ano, mais ou menos, só. Ele não deu certo com a sociedade que ele tinha com a pessoa aqui do Mato Grosso, que era um parente próximo dele, né? Ele falou, Kelly, eu vou voltar. Eu vou levar a indústria para Santa Catarina. Vamos ficar lá no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina? Eu falei, não, eu vou ficar. Eu gostei daqui, das oportunidades que tem, e eu vou ficar aqui. Aí eu procurei emprego, eu falei assim, eu quero trabalhar numa empresa que eu possa crescer. Então, existia um grupo lá de frigoríficos e confinamentos, chamado Frialto. E foi onde eu conheci até a Prodap também, né, agora a DSM. Aí, então, eu me inscrevi para uma vaga de auxiliar contábil. Cheguei para fazer entrevista, era uma mulher na liderança na época, a diretora do grupo era uma mulher, a Ivânia, e ela falou assim, não, daí fizeram todas as entrevistas, falou, não quer, a vaga é tua, só tu tem que passar por a diretora. Eu falei, beleza. Aí fui para a diretora. Cheguei na diretora, a diretora disse, não, você está aprovado, só que você vai para um confinamento, você vai ser a gerente administrativa do confinamento, porque eu já tinha cargo de gerência na outra empresa, né? Eu falei, saí de lá pulando de faceira, né? Eu disse assim, gente, eu vim aqui atrás de uma vaga de auxiliar, vou sair de gerente, e fui para lá, trabalhar, no outro dia já estava lá. E essa vontade, eu não conhecia confinamento, eu não conhecia nada, mas eu fiz, eu até ri quando a dona Ivani falou, eu fiz muitos cursos, a minha vida era boa. Eu fazia curso online, eu quis aprender, eu era curiosa, participei de todos os processos, conversava muito com os funcionários também, eu acredito muito na equipe, eu acredito muito que na conversa, nas trocas de experiência, a gente sempre aprende muito. E daí eu fui aprendendo. Quando eu vi, eu estava gerenciando já as 2 plantas deles, nós abatia em torno de 50, 60 mil animais, e eu fazia a gestão de toda essa compra de insumos, negociação com o pecuarista, negociação com o frigorífico, e eu estava lá na frente. E eu acho que eu me identifiquei muito, porque eu pude aproveitar a minha parte de gestão, minha parte de números, que eu gosto muito, com essa parte comercial, né, que tem. A minha filha, meus 2 filhos praticamente nasceram dentro do confinamento. E assim foi a minha trajetória no agro. E hoje eu estou aqui na Juara, né, onde eu tive a oportunidade de ter uma participação societária, minoritária na empresa, mas eu consegui investir e estou gerenciando aqui desde 2018 a Ramax. Muito bom, Kerley, muito bom, muito linda também a sua história e escutando, né, assim, com nível, né, de mais detalhe, me marca muito a palavra coragem, né, e muito também voltado para essa questão de querer aprender, da curiosidade, de acreditar na equipe, né, porque de fato nós somos seres. Hoje mesmo eu estava com a minha equipe para a gente fazer o famoso olhar no retrovisor e ver o que a gente conseguiu alcançar de janeiro até setembro, né? E aí, um dos pontos que a gente abordou foi exatamente o trabalho em equipe. Nós somos seres sociais, nós hoje não fazemos nada sozinhos, e graças a Deus por isso, né? Porque se a gente tem ali uma companhia, uma equipe, a gente consegue produzir muito mais, né? Então, isso é muito importante também, a gente ter em quem apoiar e também a gente servir de exemplo na nossa trajetória para as pessoas, né? Então,
esse ponto seu de coragem aqui foi uma questão que me marcou muito, né? Primeiro pela questão de sair do Rio Grande do Sul, ir para o Mato Grosso, né? E depois, mesmo tendo a oportunidade de retornar, não, eu vou desmembrar aqui, eu vou desbravar, né, esse Mato Grosso, e foi na coragem. E o engraçado, né, uma outra questão também, que eu gosto muito do assunto de autoconhecimento, e uma abordagem muito próxima, assim, de coragem, aliás, elas são inversas, né, mas elas se complementam, digamos assim, que a questão da coragem e o medo, né? Eu acho que tudo que a gente vai fazer de novo dá esse frio na barriga, né? Mas também, de fato, eu acho que isso é o que nos impulsiona, né? É o que, de fato, nos encoraja a viver algo novo, né? Porque pensando em você e na senhora Ivani, foram questões novas, né? Para as duas, né? Em histórias distintas, mas que vocês tiveram essa determinação, essa coragem para conseguir aprender, a conhecer, a praticar, e hoje se tornar referência também, né? Acho que é uma mensagem bem bacana, né, Milena, que as duas passam. E pegando já um gancho no que a Natália falou, toda vez que tem uma gestão feminina, né, não sei se vocês passaram por isso, mas sempre a gente parece que tem que se provar mais, né, por ser mulher, tudo, sempre dessas dificuldades, da desconfiança por ser mulher, tudo, né. A gente queria falar um pouquinho das dificuldades do processo de vocês, né, quais que foram os maiores obstáculos que vocês tiveram quando assumiram a gestão das fazendas, assim, né? Porque essa parte, assim, a gente sabe também como mulher que sempre tem, né, esse desafio, né? Queria que vocês contassem um pouquinho. O meu desafio maior era o financeiro. Eu tinha medo, porque eu não tinha noção do que a fazenda gastava. Aí ele morreu em 2009, em junho. Em janeiro, eu comprei um caderno, comecei a marcar tudo que eu gastava. Tudo que eu gastava e tudo que eu ganhava. Porque eu falei, se não for bem, eu não vou esperar quebrar para saber que eu não vou bem, né? Porque tudo era muito caro, era um ramo diferente do que eu vivia no laboratório, que também tinha contas a ganhar e contas a pagar. Mas na fazenda era alta as contas, né? O sal da Tortuga, por exemplo, que eu acho que é o melhor sal que tem, da DSM, mas é um produto caro. Então, todo mundo falava, ela não vai comprar aquele sal, ela vai quebrar, ela não vai dar conta. Tinha gente colocando a fazenda à venda, já falando que eu não ia dar conta, que eu não conhecia eu do laboratório, conhecia eu esposa só, que eu era esposa. Eu ia junto, ouvia, mas nunca me quis tomar a frente pelo lado machista, né? Então, eu tinha muito medo do financeiro. Foi aonde eu fiz um programa Excel, desde janeiro, tem até hoje, está aqui no meu computador, 2010, que eu gastei naquele mês. Fevereiro, eu gastei naquele mês, para mim sentir o econômico. Porque se eu precisar de dinheiro, para quem que eu ia pedir? As minhas filhas, fazendo residência, ganhando pouco, precisando da minha ajuda. E eu não queria transmitir para elas que eu era fraca, você entendeu? Eu queria demonstrar que eu era forte, que eu ia dar conta. Eu sempre pus na minha cabeça, eu vou dar conta, eu vou conseguir. E o financeiro me amedrontou muito. Mas aí você vai fazendo dinheiro, né? A hora que vende o boi, dá aquele monte de dinheiro. E, lógico, tem conta a pagar, mas sobra. Sempre sobrou. Eu acho que não tem melhor negócio que o boi. Eu acho. Se você analisar, não tem. Agora, trabalha-se muito. É um ramo que trabalha muito, você fica suja, chega de tarde, você está lá cansada, sabe? É bicho voando. Eu tinha medo de sapo, de barato, de perereca. Hoje eu durmo com eles, quase que isso. Passou o medo. Então, minha preocupação muito foi o financeiro. Eu não queria... Aí eu tinha que pagar o inventário, eu tinha que comprar reserva. Então, eu tinha que jogar o dinheiro. Então, até hoje, eu acho que o meu caixa tem que sobrar, porque eu fico com medo. Eu tenho medo. Eu sou uma mulher que um pouco de medo eu tenho, pelo financeiro. Porque se você chegar num banco, falar a verdade, eu nunca fiz um empréstimo. Eu não tenho. Ah, tenho dinheiro, vai lá para comprar boi. Não quero, eu compro e pago. Eu compro e pago.
Eu tenho medo desse negócio de conta, de juro bancário, entendeu? Você tem que dar a fazenda para eles, para depois ainda perder, né? De repente. Então, eu enfrentei muita dificuldade financeira, foi o meu maior desafio. Sem contar de ser mulher, mas eu fui indo. Eu chego em qualquer lugar, sou falante, acabo chegando e conversando. Então, tive a dificuldade financeira, foi o meu medo maior. Mas depois eu vi que sobrava dinheiro. E eu até não contava nem para minhas filhas, porque eu queria comprar mais terra e não queria contar para elas que estava sobrando. Aí eu só falava, eu vou comprar. Mãe, para quê? Vou comprar. Então, ninguém da família, inclusive do meu marido, queria que eu comprasse. Para que ela vai comprar mais terra? Para quê? Mas eu falava, eu quero comprar. Então, eu comprei em 3 partes. 3 vezes eu comprei terra. Porque eu acho que era um investimento melhor que tem. Que a terra, ninguém tira, ninguém... Está lá. É um investimento melhor que tem hoje. Só que trabalha. O boi trabalha, né? E o boi engorda no instantinho. Quando você vê, quando chove, né? Você fala, nossa, eu não tenho confinamento, eu não trabalho com confinamento. Eu acho que trabalha muito, gasta mais. Então, eu estou no sal, o sal do bezerrinho, o sal da vaca, o sal reprodução, todo, sal tortuga, que eu acho que é o melhor produto que tem, que é caro, mas vale a pena. E não faço confinamento, não planto cana, não planto milho, porque eu acho que é mais serviço e não tem chuva, né? Eu faço semi-confinamento. Então, no final, eu uso uma ração para o boi para terminar e está indo bem. Como diz, minhas coisas vão... Minhas contas hoje passou o meu medo. Caixa. Hoje eu consigo saber que eu tenho um dinheiro em caixa que está lá, se eu precisar, né? Mas foi a minha maior dificuldade, foi o financeiro, medo de não ter como pagar as contas. E as minhas filhas ainda precisavam de mim. Eu não ia vir. E outra, 50% era delas. Porque se elas falassem para mim, mãe, vende minha parte que eu quero, eu tinha que dar. Até nós estamos em comum. Na verdade, não repartiu, tá no inventário junto comigo, nós somos sócias, né? E elas não exigem que eu passe muito dinheiro, eu dou pouquinho dinheiro para elas. Eu não fico soltando muito, porque está investindo lá. Está sendo investido lá. Muito bom, dona Ivani. Mas era isso aí, o medo financeiro. Mas com isso, apesar do medo, né, dona Ivani, você conseguiu praticamente triplicar o que é uma propriedade só, virou 3, né? No fim eu consegui comprar, consegui pagar, não devo. Tenho 3 tratores, tinha 1, hoje eu tenho 3. Investi em maquinário, no fim. Eu estou sempre querendo comprar, sabe? Para poder ter na fazenda as coisas, porque usa tudo, né? Tudo acaba usando, né? Ficar pedindo para vizinho, eu não gosto. E não gosto de emprestar minhas coisas também. Mas de vez em quando tem que emprestar. Mas eu gosto de ter minhas coisas lá, porque no fim você usa, né? Muito bom, dona Ivani. E para os vizinhos que duvidaram, né, de você? Duvidavam. Falavam mal de mim, ela não vai dar conta. E vai acabar com tudo. Tem comprador para a fazenda. Eu falei, não, eu não vendo. E até hoje eu não vendo. Ontem ligaram para mim que tem um comprador lá para uma área grande. Se eu não vendo, eu falei, não, por preço nenhum eu vendo. Isso aí. Por preço nenhum eu não vendo. Enquanto eu estiver viva, não. Depois não sei, mas não vendo. Não está à venda, né? Não está à venda. Muito bom, muito bom. E pensando, né, na sua fala aí de boi dá trabalho, e dá trabalho mesmo, mas é o famoso aquela frase também, muito custa o que muito vale, né? Então, assim, acho que o retorno da gente trabalhar, né, com a pecuária, principalmente você, assim, Kerley, que estão no front mesmo, né, de fato, pegando no chifre do boi ali, do boi. É algo muito gratificante quando, de fato, a gente vê o caixa verde, né? Mas também é muito gratificante quando, até mesmo pensando na proporção de trabalho que é gerado pela senhora na fazenda para outras famílias, sabe? Então, assim, consegue expandir isso, né? Vamos dizer, esse lucro, né, para outras famílias também.
Isso que é Eu muito não faço serviço pesado, eu faço a cabeça, né? Sim, Estou sim, acompanhando, eu quero ir ver, é o eu vou lá ver a estratégico. cerca, eu vou lá ver o bezerro, a hora que vai brincar, eu que faço a parte de anotação, quando vai desmamar, porque eu brinco a hora que desmama, né? Mas eu estou lá, eu que anoto, eu que passo para a certificadora, você entendeu? Eu peço, pesa que eu vou marcar, então eu não vou lá pesar, eles que pesam, Aham, eu anoto, eu estou exato. lá fazendo a parte da Estratégica, né, do cabeça da negócio, da fazenda. Eu sou a cabeça. cabeça da fazenda, entendeu? Se eu Sim. posso comprar, se eu não posso comprar, não deixo faltar sal, não deixo. E sempre com medo de pagar também, porque as duplicatas são altas também, né? E como? Mas a gente sempre está pagando para não. Parcela, né? Primeiro eu pagava mais com 14 dias, agora eu estou pedindo mais prazo. Por causa dessa seca, né? Que está muito, muito grande aqui para nós. Nossa, também no Mato Grosso foi bem forte. Até agora as chuvas ainda não começaram, né? Para nós também ainda não. Está prometendo chuva, mas não começou. Exato. Hoje eu vi também no jornal essa promessa, mas Tá aí, né? Vamos ver amanhã. Hoje já até Olha, agora nada e o sol está quente. acho que quinta e sexta, né? Tem previsão, vamos ver. Tem previsão, vamos torcer. estamos Porque o precisando. boi de capim é bem mais barato também, né? Eu penso nisso. Com Você certeza. vai comer menos. É, Agora eles estão comendo demais. Eu falo, pelo amor de Deus. que venha Estão logo comendo muito. venha logo esse capim. Venha logo esse capim para ser mais barato. Verdade, verdade. E Kerley, e você, assim, pensando nessa, né, na sua trajetória, o que você vivenciou como um maior desafio nessa jornada, né? Eu acho que são vários desafios que a gente tem, mas o que te fez refletir em relação a esse maior desafio e que também proporcionou ali, talvez, um crescimento diante desse desafio? Eu acho que o maior desafio da mulher, assim, no agro, é você conciliar, né, a tua vida familiar com a tua vida do trabalho, quando só você está tipo assim, né, tu tem que integrar. Foi o que eu tentei fazer e deu certo, graças a Deus, integrar os meus filhos, né, junto, quando eu ia trabalhar, eu levava eles. A Manuela, acho que tinha 15 dias de vida quando ela nasceu, ela foi para dentro do confinamento. Mas eu levei uma babá junto, eu ficava ali, dava mamar, assinava aqui, olhava ali, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. Eu também agradeço as pessoas que vieram na minha vida, principalmente essa minha tata, né, que ficou junto comigo 10 anos. Eu acho que se não fosse ela, quem sabe eu não conseguiria ter seguido a minha carreira tão grande quanto que eu consegui, né? Então, acho que é um grande desafio, porque além de ser a líder lá, a gestora daquele empreendimento, você é mãe, né? Você tem mercado para fazer, você tem muitas outras coisas, né, para pensar. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que a gente viu nos números, né? A pecuária liderada hoje, a maioria por homens, né? Mas eu não vejo preconceito nenhum, porque eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta e faz com prazer, tu tem que, com certeza, estudar muito, tu tem que se mostrar que você sabe, isso realmente é assim. Porque ninguém vai te dar trela se tu não entrar numa conversa de mano a mano com outros pecuaristas, né? Do que eles estão falando, você tem que... se tu está na pecuária, tu tem que saber conversar com eles. No momento que tu conversa e mostra que você sabe, eu acho que eu não vejo. E se existe esse preconceito, a gente às vezes está tão focada no negócio da gente, tão focada em aprender, tão focada em fazer o negócio funcionar, que a gente nem enxerga esse preconceito, né? É o que eu penso, assim. Sim, faz total sentido, Kerley, assim, esses pontos de rede de apoio primeiro e a vontade de ir, né? E fazer acontecer de fato, né? Acho que eu também, assim, né, falando, né, do meu exemplo nessa trajetória aí de 7 anos, não tão longa quanto a senhora Ivani, mas assim, encontrei também parceiros de trabalho, né, que me ajudaram e me ajudam também, assim como, né, quando
quando necessário, né, há essa troca ao contrário também. Então, de fato, para a gente ganhar essa segurança cada vez mais, a gente precisa ir atrás de estudo e prática, não tem como fugir disso, né? Exatamente. Senhora Ivani, pensando na liderança, o que a senhora acredita assim, que é hoje uma habilidade que você tem muito forte na liderança da sua fazenda? Que ajudou a construir, né, esse caminho de gestora, de líder? Eu acho que é a minha presença e eu saber tudo o que está acontecendo. Entendeu? É que eu falei, está fazendo a cerca, eu vou lá ver. Estão mexendo, fazendo um serviço de terraplanagem lá, eu vou lá ver. Outro dia falaram de uma represa seca. E eu falei, o que será a represa seca? Aí eu não falo, porque eu não sei. Eu vou lá ver. Então, o que me ajudou é eu estar presente. E aí eu aprendi, entendeu? Canal rural, televisão, computador. Então, tudo hoje na mídia, Scott Consultoria, preço, subiu, abaixou, preço de um bezerro, leilão, eu assisto, eu estar informada, entendeu? Que aí mas como eu estou informada? Porque eu estou envolvida. Como eu não tinha minhas filhas pequenas, quando eu fiquei viúva, eu era mais disponível do que vocês, né? Elas estavam fora já. E eu falava, eu vou para a fazenda, eu vou para a fazenda. Aí eu ia, e estava lá envolvida, entendeu? Sempre envolvida. Toda auditoria que tinha, eu estou lá, eu sei da nota que comprou, o gado que comprou, sei tudo. Entendeu? Porque eu fico uma cópia para mim e uma cópia do escritório. Mas eu sei quantas cabeças eu vendi, o ano que eu quiser, eu no computador eu tenho. Quantas eu vendi, quantas eu comprei. Eu estou envolvida com a fazenda. Eu não deixei, manda fulano ver. Eu não tenho preguiça. 6 horas da manhã, eu estou assando pão de queijo, fazendo café para ir para o curral. E chego, tá. Faço pé de moleque, faço mané pelado. Estou envolvida lá, você entendeu? Eu quero estar presente. Às vezes eu fico dentro do carro esperando eles fechar o boi, porque eu não ando a cavalo. Eu pensei em andar, mas eu acho que não vai dar certo. Eu engordei muito. Então, eu fico lá envolvida. Eu sei tudo que está acontecendo lá. Sei preço de bezerro, sei preço de boi gordo, sei preço de tudo. Porque falar não sei, não. Eu posso não saber, eu vou me informar. A palavra não sei não é comigo. Eu falo, eu vou saber. Quanto é o preço de uma lasca, sabe? Porque eu não sabia nada disso. Sabe? Revisão do trator, eu que ligo para o cara vir. Eu acho que eu sou um pouco centralizadora, porque eu não achei essa pessoa competente para fazer o que eu faço. Deixa um pouco para lá, você entendeu? E eu não deixo para lá. Eu não deixo acabar as coisas, eu não deixo de estar olhando o que está acontecendo. Quantos bezerros desmamou, eu tenho tudo marcado. Tudo eu sei, eu quero saber. Quantos vão entrar em estação de monta, eu quero saber. Outro dia, eu nunca tinha feito andrológico, outro dia eu fiz andrológico nos meus touros. Descobri 3 que estavam inaptos. Vendi. Então, você tem que estar sempre muito envolvido. Inclusive porque gera o financeiro, né? Aí entra no financeiro, né? Você vai deixar acontecer e não sabe quanto custa? E aí? E na hora de pagar? A conta é alta. Eu comprei calcário agora, já joguei num monte de pasto. Eu comprei 1.000 toneladas de calcário, já joguei. Estou esperando a chuva. Quero comprar adubo, mas ainda não comprei. Estou esperando a chuva, porque se não chover, aí já complica. Né? Mas tudo é envolvido eu, porque aí eu estou doente, entendeu? Eu estou envolvida. Não é o peão que, se eu quebrar, eu não vou culpar, porque tem gente que culpa o gerente. Também o gerente dela roubou ela, entendeu? Porque tem muito isso aqui em Minas, fala muito isso. Ela dava pasto para o funcionário, ele punha o melhor gado dele no pasto, e o dela ele punha no punho. Eu não dou pasto para peão, nenhum. Eu não dou. O gado que tem na fazenda é meu. Pago um salário melhor para eles, mas eu não dou pasto. Porque lá, quem está lá, eu não alugo pasto para ninguém,
não alugo, não faz parte do meu programa, entendeu? Então, eu estou envolvida com a fazenda, isso que eu acho que faz a diferença. Eu sei de tudo. Eu não tenho filho pequeno, eu não tenho marido. Então, minha filha, eu estou disponível. Se eu precisar ficar lá, eu fico. Isso aí. Uma característica que a dona Ivani falou, né, que mulher normalmente tem isso, né, de ter um controle melhor das coisas, ser multitarefas, né, então acho que ajuda. Nós somos mais aplicadas, né, eu acho. Isso que cada vez mais... Meu marido, ele nunca teve nada anotado, e ele era bom. Minha filha, ele não sabia quanto a fazenda dava. Se ele voltasse hoje, eu ia falar, dá uma olhada nesses cadernos aqui. Tudo marcado, primeiro no caderno, depois no Excel. Eu tenho tudo marcado. Quanto eu paguei o bezerro. A dona Ivani participa do programa PGDSM desde 2017. Eu tenho todos os dados, todas as safras, ela tem desde... Tudo, peso de bezerro, eu marco tudo. Pode não estar na minha cabeça, mas não tá aí o sucesso, dona Ivani. Para te ver como a gente precisa de mais mulheres no agro. Mulher... É a diversificação, é o olhar feminino. A gente é controladora, a mulher a mulher gosta, ela já tem isso de controlar. Vamos pegar de 100 pecuaristas menores aqui na minha região. Se nós acharmos 2 que anota no caderno, isso vai ser muitos, Ana Ivani, muito 2. Se nós acharmos 2 que faz o que a senhora faz. Então, a mulher tem isso, né? Às vezes eu vejo algum pecuarista, ele vem embarcar o gado dele para que a gente fez alguma negociação para frigorífico, eu trabalho com Boitel aqui também, ele traz a esposa. E a esposa, sim, anota tudo. Eu não vejo nenhum homem chegar aqui, anotar, pegar relatório, querer ver. Ele já como seu esposo, ele já conhecia tanto o beabá da fazenda, que ele já, no olhar dele, para ele já sabia se estava dando, se não estava dando lucro, ou às vezes estava perdendo e não sabia. Mas a autoconfiança deles era tão grande que eles não pegavam um papel e uma caneta para anotar. E é o que eu vejo aqui, a maioria dos pecuaristas, eles já nasceram de pais pecuaristas, foram se tornando pecuaristas, e eles foram crescendo nesse mesmo ritmo, né? Agora, claro, tem muitos outros fazendeiros que têm trabalho de gestão perfeitos, né, dentro das fazendas, mas a maioria ainda não tem isso que a dona Ivani tem. Marco tudo. Tá certíssima. Eu sempre falo que os números mostram tudo. Mostra até se isso que eu falo, os números mostram. Se tiver algum erro... Se eu fosse para trás, eu pensei, falei, eu vou ver o que eu vou fazer, entendeu? Mas eu vi que o dinheiro estava entrando e sobrava, e você, até hoje, né? Eu sei o caixa. Então, isso que eu anoto. E gasta muito. Se eu olhar, eu acho que eu gasto muito também. Óleo diesel, que é 3 tratores, antes era 1, hoje é 3. Mas a senhora está investindo também na sua fazenda, né? Isso. Então, assim, eu fiz um barracão, eu só tinha uma balança, eu comprei mais uma, aí eu fiz um barracão, você entendeu? Eu vi onde eu ia guardar um sal de 50 mil, eu vou guardar para da chuva. Você fala, tem que arrumar um lugar para guardar. Então, a fazenda acaba tendo que gastar, né? Exatamente. Mas eu comprei uma balança eletrônica hoje, que meu marido não tinha, entendeu? Nem sei se ele não ia ficar bravo, porque eu estava gastando muito, né? Mas eu comprei. Muito, né? Mas o importante é que o caixa está verde, né? Porque a fazenda é comprida. Você fala, você vai pesar um boi, vai andar a fazenda inteira para pesar um boi? Isso que é o problema, né? Aí eu fiz outra balança, outro brete, tem 2 curral de pesar. Aí eu acho que eu também invisto, eu fico assim até um pouco preocupada, entendeu? Mas eu falo, a fazenda está arrumada. Todo mundo fala que a fazenda é arrumada, parece de mulher mesmo, as pessoas. Não é luxo, não tem luxo, mas eu estou sempre... organizada. A organização, é engraçado, a organização de uma fazenda a gente já vê logo na entrada, né? A mulher, ali né? a gente consegue
parametrizar essa organização. Mas muito bom, senhora Ivani. E você, Kerli, o que você vê assim que foram de qualidades, né? De duas qualidades, de duas habilidades que você desenvolveu nessa liderança feminina e que hoje te ajuda, né? Nessa jornada de líder, nessa jornada de gestora. Eu acho que as duas qualidades, eu gostar muito da parte comercial, conversar bastante, aprender, e o outro é a parte dos números. Eu acho que eu fiz contabilidade, né? E eu gosto muito de fazer custo, eu quero fazer o custo do custo, então, para mim fazer isso, tu acaba pegando todos os setores, né? Tipo, tu consegue, que nem eu disse, eu tenho um relatório que eu tenho diário aqui, que eu olho do confinamento, os números vão mostrar, se teve um erro operacional naquele relatório, a gente já consegue ver, né, através dos próprios números. Então, eu acho, por eu gostar desses dois, acho que é por isso que eu consegui pôr em prática os dois no confinamento, né, porque, querendo ou não, tem que ter a parte comercial para negociar com o frigorífico, para negociar com o pecuarista um boitel, e eu... Para poder fazer a gestão, eu tenho que ter os números a favor meu, né? Então, esses números têm que estar na minha mão todos os dias. Ah, muito bom. E o engraçado é que é um ponto em comum entre você e a senhora Ivani, né? Números. Vai e volta nos números. Sejam eles produtivos, os números produtivos, indicadores, quanto também os financeiros. Está bem ela com o Excel dela, o povo já fala. Já chegou ela com os números. Muito bom, muito bom. Isso quem mede gerencia, né? Que faz a diferença, acho que para ela sair na frente, né? Inclusive a dona Ivani com tanto tempo já na fazenda, a Kerli também tocando um negócio de sucesso, o número faz muita diferença, porque se você não tem dado, eu sempre falo com meus clientes também, se você não tem dado, você não tem nada, né? Vai saber se está fazendo certo ou errado. Como, né? Se não tiver os números na mão. Às vezes tu tá engordando um animal, dando a ração quanto que ele quer, e tu não sabe se o teu custo da arroba lá não está ficando maior do que você está vendendo. Então, se tu não tiver o dia a dia, como a dona Ivani falou, né? Eu vou começar a anotar hoje, a partir do primeiro dia, porque eu não vou chegar lá na frente, agora eu quebrei sem saber. Então, eu vou anotando se vai sobrar ou se não vai sobrar. Vou anotar todos os meus gastos, todas as minhas receitas. E é o que a gente tem que fazer, é diário, né? Porque você consegue corrigir um problema, às vezes, de um dia para o outro. Agora, esperar que nem nós aqui, a gente tem que ficar... A gente coloca um animal hoje, daqui 100 dias, ele está pronto para o abate, em média 100 dias, né? Eu não posso esperar ele chegar aos 100 dias e eu olhar o relatório deles... não ganhou peso, ou comeu demais, ou não sei, ou não converteu, o que aconteceu? Tem que ser uma coisa diária, uma coisa desde o início, né? Então, eu acho que é isso. Os números, acho que nós estamos em comum aí, né, dona Ivani? É verdade. Muito bom. E Kerli, até nesse ponto aí, como que foi, né? Porque você teve a experiência também com o Farmitel na Ponto Alto, agora na Ramax também. Como que tem sido, né, essa experiência com o Farmitel diante desse apoio na gestão dos números, né? Eu acho que o ponto primordial é esse, gerar clareza, juntar os dados e trazer informação para a gente. Como que é essa experiência? É maravilhosa, tipo, eu sou ainda da época que a gente anotava todos os dados, o tratador anotava numa folha, nós tínhamos que confiarmos que o tratador tinha anotado certo, né? O número 16 pode ser um 9, ficava sempre aquela dúvida, né? Então, vindo a automação, acho que faz uns 7, 8 anos que acho que chegou a automação, né? Mais ou menos, já melhorou muito, né? Muito mesmo, que imagina, tu chega no final do dia, tu tinha que esperar a pessoa digitar para te saber quanto que o boi tinha consumido aquele dia, né? Hoje tu vê, tá caindo lá a ração, já tô vendo aqui na tela quantos quilos tá caindo, se tem desvio, se não tem, se tem desvio de tratador, se tem desvio do carregamento, tudo. Temos a Lore agora, né? Temos até alguém para a gente conversar. E aí a Lore responde. E aí, Lore, como que foi hoje? Ela vai te responder,
né? Então, ver essa tecnologia toda, o agro crescer, assim, isso me motiva muito, e que venha mais e mais, né, tecnologias aí para a gente, quanto mais rápido a gente tiver as informações, mais rápidas serão as nossas decisões, né? Então, é muito bom. Ah, bacana, Kelly, bacana. O objetivo, né, exatamente, pensando até no propósito nosso enquanto DSM, é exatamente a gente levar essa inovação para o nosso cliente, por meio da nutrição, por meio dos produtos digitais, né, das soluções digitais. Então, ficamos felizes, né, tanto pensando no uso da nutrição para beneficiar o nosso cliente no que o animal precisa ali para o desempenho produtivo, como também na gestão dos números, né? Na facilidade. Eu acho que bem pensando ali no benefício, né? Opa, o que eu vou ganhar? A gente ganha a celeridade, a assertividade, né? Esse ponto que você trouxe do desvio, o desvio já é calculado em tempo real. Tempo real. Como também essa junção dos dados, dos indicadores, facilitando, chegando basicamente de mão beijada para a gente, né? E facilitando a nossa tomada de decisão. Né, pensando aí que o tempo é o nosso recurso hoje limitado, a gente precisa otimizar. A decisão é mais rápida, totalmente mais rápida. Exato. Foi o tempo do sal branco, né? Hoje Dona Ivani me lembrou anotar os números de brinco também, logo que iniciou a rastreabilidade. Eu anoto. À mão. Mas eu anoto na mão ainda, eu sou pequena, eu anoto na mão. Não, mas você tem bastão aí? Sim, é porque nós aqui, o confinamento, o fluxo é muito alto, né? O meu é na mão. O bezerro, é tudo mais lento, né? Nós aqui é 110 dias está trocando, 110 dias está trocando aquele Imagino. Então, é muito rápido. Então, imagina num confinamento, fazendo aí... Não, eu imagino, eu sou pequena. 30 mil animais à mão, e iniciou com Excel. Mas hoje, um boi rápido, quanto que é melhor, não é? Esse negócio do dente aí, quanto paga menos um boi de dente? Isso aí também é duro, né? Compramos aqueles códigos de barra, daí é para o Excel. Imagina. Código de barra. Que bacana. Eu acho que eu não chego lá, só as minhas netas. Quem sabe alguma vai fazer então, isso. Essa evolução é muito bom. A evolução é muito bom. Hoje fica ali o bastão, passou, já está lá no computador. Na verdade, as minhas filhas não têm interesse pela propriedade. Então escolheram, né, a medicina. Elas escolheram a medicina. Uma mora nos Estados Unidos. Você começou, trabalha numa universidade lá, é dermatologista, meu genro é ortopedista, a outra é cirurgiã plástica, o genro é cirurgião plástico. Ninguém quer saber de boi, velho. Ninguém. A minha menina, ela tem 16 anos e ela está estudando para passar no vestibular de medicina. Tá. Eu acho que elas deveriam ter feito outra coisa, mas não posso escolher, né? As netas, eu tenho feito a cabeça das netas. Isso aí. Falando com os bezerrinhos, falando, olha, vai ser seu, eu estou vendo, quem sabe, o meu filho já tem, ele ganha o dinheiro dele de mesada e tudo que ele está ganhando, ele está comprando novilha. Eu tô dando de presente. Fiz a marca delas, entendeu? Para ver se eu conquisto. Vamos ver. Eu disse para ele que tu entrou no momento certo, filho. Acho que esse giro vai dar certo aí. É um bom negócio, eu acho. Já plantando a sementinha depois falar, deles, minha avó que quis, né? Eu não quero, você que decide. Eu escolhi o certo, eu falo. Graças a Deus, eu sou bem sucedida, porque eu também não queria estar na pior, não. Está precisando de dinheiro e não ter dinheiro para nada, não posso comprar sal, não posso comprar ração, não posso comprar proteinado, não posso comprar agora, eu vou ter um monte. Olha lá, estou esperando a chuva. A senhora viu seu suor dar um resultado aí, graças a Deus. Vai dar, eu estou na esperança que vai dar certo. Vai sim. E pegando já um gancho também, falando sobre vida pessoal, né? A gente queria saber um pouco de vocês, como que vocês equilibram essa parte, né? Porque a gente sabe que a mulher, além da vida na fazenda, a Carla já falou um pouco nisso, né? Tem que conciliar trabalho como mãe, né? Como avó, né? Que a dona Ivani já é avó, as coisas de casa, né? Também as casas que vocês têm em Fernandópolis, em Sinop,
também praticamente vocês que fazem a gestão da casa em si, né? Então, como que vocês conciliam também? E falando também, já que a gente está em outubro, né, da questão do Outubro Rosa também, da gente cuidar da nossa saúde também, né? Porque a gente tem que ir em médico, normalmente é a mulher que vai atrás disso daí, né? Para a família toda, praticamente. Fica para todo mundo. Então, eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês, como que é esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu vou falar, a minha é mais fácil que a dela, que a da Kelly, porque eu moro sozinha, não cozinho na minha casa, lá na fazenda tem a mulher que cozinha lá para mim. Então, hoje, a minha vida muito está envolvida com a fazenda. Eu falo, até minhas filhas cobram, mas eu vou lá, fico um pouco, mas eu quero voltar. O meu amor é a fazenda, hoje, eu falo. Eu gosto de lá, eu me realizo lá, você entendeu? Eu fico aqui, mas eu quero voltar para a fazenda. Porque vida de mãe, hoje, elas trabalham muito. As crianças vão para a escola. Então, eu também fico lá me sentindo ociosa. Médico vou, hoje mesmo eu tenho médico em Fernandópolis. Isso eu cuido da minha saúde, que eu acho que é importantíssimo, né? Faço um pouco de atividade física, uma musculação, procuro, quando eu estou aqui, uma fisioterapia. Mas a minha vida hoje é muito a fazenda, que é a minha preocupação. Eu falo lá todo dia, eu quero saber todo dia. Eu estou muito envolvida lá, entendeu? Eu me envolvi, mas por um lado foi bom. Com a morte do meu marido, não me deu depressão, você entendeu? Se envolveu, né? Me envolvi lá, eu gosto de lá. E devo ir amanhã. Eu não fui essa semana ainda, mas amanhã é capaz que eu vou. Pular um pouco, dou uma volta, vamos ver se a chuva chega. Então, eu me envolvo lá. Minha vida pessoal é meio largada, como diz. Não dá muito para mim me dedicar, mas eu cuido da saúde, sim, porque se não tiver saúde, não vou nem na fazenda, né? Mas agora a Kelly é mais nova, aí já é diferente, né? Tem os filhos menores, né? Você. Agora, eu não vou criar minhas netas, porque, no fim, as mães, a gente acaba tendo até interferência, né? Eu quero deixar comer doce, as mães não querem. Então, fica meio da vovó deixa tudo, né? Vovó pode tudo. Então, eu acho que acabo tendo problema, né? Mas agora ela é mais difícil, porque é mais jovem, acaba tendo que estar bem presente com os filhos, né? Eu já peguei outra fase. Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, planejamento, conversar bastante. Meus filhos cresceram dessa maneira, né? Eu sempre trabalhando fora, então eles têm. Eu sempre tento explicar. Hoje a gente explica até pelo lado financeiro, se vocês podem estudar nessa escola, é devido ao trabalho da tua mãe, do teu pai, né? Senão vocês não estariam nessa escola, estariam numa escola pública, quem sabe eu estivesse em casa lavando, passando, cozinhando, mas não era isso que eu queria para mim. A mãe, eu quis, né, ser alguém, fazer uma faculdade, procurar crescer profissionalmente, e é o que eu espero da Manu também. Então, eu sempre tento explicar essas fases, eu não tenho problema, até eles falam sempre, né, que me admiram muito, como admiram o pai deles também, né, que eles viram a gente trabalhou sempre para crescer, né, profissionalmente, e é difícil, eu sou separada ainda, né, então é uma carga maior, né, mas o pai deles é bem presente, me ajuda muito quando eu estou em Juara, né, trabalhando em loco, e tem que ter, como tu tem que ter uma equipe no teu trabalho, tem que ter uma equipe em casa também. É verdade. Ter uma pessoa para te ajudar, assim, é a mesma forma, tanto você não é ninguém sem uma boa equipe, tanto aqui quanto em casa, né? Porque sozinha a gente não dá conta. É isso que eu penso. E tento priorizar os momentos em família, né? Quando a gente está junto, trazer eles junto para o meu trabalho, sempre que eu posso. Final de semana, se eu tenho que ficar aqui, eu trago eles, mando o motorista buscar, mando o motorista devolver, mas se eu tiver que passar final de semana aqui, mando buscar eles vêm para cá, ficam comigo, depois volta para ir para a escola, né, que é a escola em Sinop, não é aqui em Juara,
E assim nós vamos vivendo aí, está dando tudo certo. Eu acredito que cada vez mais vai dar mais certo aí. Já estão ficando grandes, né? 16, 12 anos, eu não preciso tanto da mãe assim mais. É verdade. Já vão ficando mais independentes, né, Kelly? Dependente. E olha que eu acho que foi uma aula e aula aqui, né, Milena? Que Milena tá ali no forninho, dando baby vir. Em breve. Milena tá Quanto grávida. tempo, Mi? 35 semanas. 35 semanas, tá quase ali. Mas E é uma tem- bênção de Deus, é a melhor coisa que existe na vida. E É verdade. é ensinando desde pequenininho aí, a gente vai em frente junto com eles. Até a Ivone, essa que me contratou, nunca vou esquecer, né? Logo que eu entrei lá nesse grupo Free Alto, passou uns meses e eu fiquei grávida. Passou uns 6, 7 meses que eu estava na empresa e eu fiquei grávida. E eu falei, meu Deus, e agora? Como que... E eu não estava preparada, mas aconteceu. Aí eu cheguei, eu era casada, tudo já, né? Cheguei para ela e falei assim, olha, eu vim aqui para conversar contigo, você me deu uma oportunidade, só que eu engravidei. Então, eu quero pedir minhas contas e eu volto, só que tu me deu a oportunidade de eu conseguir voltar para o grupo depois que eu ganhar a minha filha. E ela falou, não, se você não tiver problema nenhuma na gravidez, tu volte e vai trabalhar. Ela falou, eu dava mamar para minha filha aqui e assinava a folha do cheque aqui. Então, não tem problema nenhum, pode voltar e trabalhar. Aquilo soa nos meus ouvidos, eu trabalhava mais ainda, eu acho, né? É verdade. E deu tudo certo, então eu acho que a gente é forte e consegue passar por todas essas etapas aí. Fomos preparados já. meu primeiro. Deus já nos preparou para nós ser mães, para nós gestar um filho, então nós estamos mais do que preparadas. O meu é o primeiro. Verdade. Sim, eu trabalho desde 2010 com viagem, sabe? Sempre visitando cliente, fazenda, né? A gente sempre vai adiando, mas aí chega um momento que você tem que ter filho, senão você não tem mais também, né? E nunca é o momento certo, né? Nunca vai ter um momento assim, agora dá para ter. Você nunca sabe, né? Nunca sabe. Então, assim, mas assim, a empresa é muito importante, igual a Carla falou, a empresa te dá um apoio, né? Você poder estar segura, né? Mesmo assim. Então, é muito importante a rede de apoio, tanto da empresa quanto em casa, né? E eu acho muito importante o que a Carla falou também, é a gente passar isso também para os nossos filhos, né? Que a gente sempre foi uma mulher forte, que a gente trabalhou mesmo assim, que a gente trabalha para poder dar uma vida melhor para eles, né? Porque às vezes assim você fala, então vou parar tudo e vou ficar em casa. Mas aí às vezes é esse modelo que você vai passar para os seus filhos também, né? Que às vezes não vai ser. Eu vejo muito pela minha mãe, né? Porque ela sempre trabalhou quando eu fui pequena também. Teve uma época que meu pai tinha uma empresa pequena, quebrou, e ela que segurou os pontos lá em casa, sabe? Então, você sempre tem esse modelo de mulher forte em casa, né? E isso acho que é muito importante para passar para os filhos. Eu pretendo voltar também, depois da licença, e continuar trabalhando. Trabalhando. Hoje eu não me vejo parando, tá? Eu quero... Será que você seria uma boa mãe se você não tivesse realizada profissionalmente também? Porque eu acredito muito, tem pessoas que nascem, e eu admiro demais, para ser mães. Elas querem ter aquela convivência diária, cuidar do filho em casa, da casa, e elas gostam daquilo e se realizam com aquilo. Mas quando a gente se realiza no trabalho da gente, que a gente quer se realizar profissionalmente, eu fico pensando também, será que a gente seria uma boa mãe se a gente ficasse lá naquele dia a dia que a gente não está acostumado, que a gente gosta de motivação, de desafio todos os dias. Aí a gente iria se acostumar, eu ia estar sempre com uma cara de ou depressão, ou isso, ou aquele outro, né? Então, não é melhor ter uma mãe bem, feliz, realizada profissionalmente, que vai chegar em casa, aqueles momentos que estão lá junto, vão estar feliz, não vai ter depressão, não vai ter nada que vai incomodar, né?
É Então, uma eu coisa penso isso. importante que a dona Ivani falou também. A gente cria os filhos também para o mundo, né? Assim, eu quero que meu filho também faça medicina, vá morar nos Estados Unidos, a gente quer o melhor para eles. E aí você como que fica, né? Depois, se você não se agarrou nenhuma carreira, alguma coisa sua também, você vai embora de casa, né? E você fica como, né? Você tem que ter, igual a dona Ivani, mesmo com a morte do marido dela, as filhas criadas, ela pegou firme na fazenda também e pegou isso, né, para tocar e deu muito certo. Então, acho importante você ter o pós também, porque os filhos a gente cria para casar, para ter a família deles também, né? Exato. Meninas, pensando aqui, né, já a gente partindo para o nosso finalmente, assim, acho que se deixar a gente fica aqui a tarde inteira, mas Dona Ivani tem um médico para ir, Kerla também tem que ser liberada ali. Já estão toda hora batendo aqui na porta. Não, mas é tarde. Meu médico é bem à tarde. Ah, não, mas ótimo. E pensando nessa finalização aqui, depois da história que cada uma de vocês trouxeram com nuances diferentes, mas que com garras muito fortes, né? Qual é a mensagem que vocês deixam para as mulheres que, assim como vocês, querem chegar nesse cargo de liderança, de gestão? O que vocês deixam de mensagem aqui para as ouvintes? Enfrentar o problema de frente, sempre. Não desistir. Saber que você é capaz, que você vai dar conta. Sempre assim, eu vou conseguir. E deixar a coisa, e não desistir, né? Sempre, eu acho que é isso aí. Estar presente, né? Não deixar tomar calmante e dormir, entendeu? Eu tomei calmante uma noite, depois eu vi que o problema no dia seguinte eu tinha que estar aí. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou tomar nada, eu vou enfrentar. E você consegue, né? Não é desistir. Sempre ser forte. É isso que é a minha opinião. A minha orientação para quem acontecer, né? Porque você vai ter que pagar suas contas, que nem eu falei. Você vai, né? Ou de escola, Os boletos ou de chegam, vida, né, ou manter meu Ivani? padrão de vida. Não agora. Porque a minha aposentadoria não paga minhas contas, entendeu? Então, a fazenda paga minhas contas, paga minhas viagens, paga meu padrão de vida melhor, entendeu? Aposentadoria é muito pouco, não espere muito da aposentadoria, não. Eu consegui me aposentar, porque eu cheguei até me aposentar, mas não daria meu padrão de vida, não. Sim. Então, é a E um fazenda mesmo. ponto. E um ponto bem interessante nisso, dona Ivani, é exatamente a liberdade que o trabalho traz também. A liberdade de escolher uma viagem, a liberdade de, né, encontrar com a tua filha, o contrário também. Então, isso é muito trocar o gratificante. carro, eu quero trocar meu Trocar o carro, você vai carro. lá e troca. Exato. Entendeu? Você não fica aí falando, ai, não posso. Uhum, Você vai lá exato. e troca. O Bom, boi é dinheiro em caixa, né? Liquidez. Faz dinheiro. verdade. Vai ter boi lá engordando. Boi é liquidez. Boi é liquidez, é isso que eu falo. Boi faz dinheiro. Verdade. Muito bom, dona Ivani. E Kerley, e você? Qual a mensagem que você deixa aqui no final dessa tarde, pensando nessa inspiração mesmo da sua história, né? O que você fala para as mulheres que também querem chegar no cargo de liderança, de gestão? Qual a dica? Eu acho que tem que acreditar em si mesmo, acreditar no seu potencial. Eu acredito muito que quando você ama o que tu faz, o sucesso é garantido. Se é aquilo que você está disposta a fazer, corra atrás até o último, que eu tenho certeza que o sucesso vem, né? E eu acho que o agro cada vez mais precisa desse olhar feminino dentro do agro, como a gente viu aqui. A gente tem aquele parte do zelo, do carinho, a gente tem essa parte do detalhe, né, dos números, mulher é muito mais cuidadosa nesse sentido, então eu acho que cada vez mais as mulheres vão estar presentes dentro do agro, ou ajudando seus maridos, ou ajudando, ou elas mesmas, né, ou ajudando seus pais, ou
pegando cargos de liderança em grandes empresas, como está você, a Milena, a Natália, e mostrando para nós que isso é possível. Então, acho que é isso, confie em si mesmas e bora para frente, né? Muito bom, Kerly, obrigada aí pela sua mensagem também. Gente, para a gente, né, finalizar aqui, eu estava lendo outro dia uma mensagem da Grazi Queiroz Moreno, e ela falou o seguinte: somos uma mistura poderosa de vulnerabilidade e coragem, das certezas e de determinação. Essa é a alquimia que define o que é ser mulher. Então, abrace sua coragem, viva a sua audácia e seja genuinamente você. Então, essa mensagem que eu quero deixar para a gente, né? Eu acho que para a nossa trajetória, principalmente a questão de continuarmos sermos, né, a gente, né? Essa autenticidade para a gente trazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações. Que eu acredito muito que é isso que faz com que a gente seja feliz também, né? Essa autenticidade que a gente consegue emplacar aí no nosso dia a dia. E muito obrigada, Ivani, muito obrigada, Kerley, obrigada pelo tempo de vocês. Foi maravilhoso conhecer um pouco mais, né? A gente aprofundar um pouco mais nessa tarde aqui. Obrigada a vocês por nós poder estar aqui participando. Fiquei muito feliz também de ouvir a história da dona Ivani, um grande exemplo aí de mulher no agro. Vou começar a segui-la. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu gostei muito também, viu? No começo até me emocionei também, mas gostei muito de participar, de saber que a gente é uma vencedora, né, Kerly? Exato. Temos só que agradecer a Deus, né, também, Exato. que nos ajudou a estar aqui. E muito obrigado a vocês também, tá? Muito bom, gente. Muito obrigada, dona Ivani, Kerley, pela participação. Foi muito importante contar a história de vocês para a gente, para outras mulheres também do agro, e eu também acredito que vai crescer muito. Eu vejo muito crescer a participação, né? E acho que, assim, o que vocês precisarem, contem com a gente também. E também todo mundo que estiver ouvindo, né, se quiser entrar em contato também para participar do grupo também, né, do Pecuária Delas, provavelmente a gente ano que vem vai ter novidades sobre as ações para o ano que vem. E era isso, obrigada, viu, pela disponibilidade do tempo de vocês. Obrigada, gente. Tchau, então. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Viu?